Hi, horrified. I'm dead. Comparador, vamos lá, rapidinho. Vamos lá, gente, todo mundo prestando atenção, que a gente vai falar um pouco do comparador, aí vai falar sobre o esterético, depois entrar no bandgap e depois a gente volta para o comparador aí, tá? Mas só tentar entender o que é um comparador. Comparador é já um conversor AD, né? Vocês viram o último Enem? Estava dizendo, comparador é o quê? É um conversor AD? Falso ou verdadeiro? Todo mundo errou. É verdadeiro, é um conversor AD. De um bit. Mas é um conversor AD. Ele, o que ele faz? Ele pega dois sinais analógicos e gera o sinal digital binário, 0, 1. E o que você quer é gerar 0, 1, tá? Tem várias características, né? Mas as características importantíssimas é velocidade ou atraso, propagação e offset, sem deixar de se preocupar por voltage swing. Lembra lá dos amplificadores operacionais? O amplificador tem que ter input como mode range, output como mode range, né? Excursão de entrada e de saída. Aqui mesma coisa. Ah, mas a saída vai ser digital. Tudo bem, mas tem que transicionar de 0 a VDD. Eu tenho que transicionar isso para tornar digital, tá? O que eu faço, né? É basicamente isso, né? Eu pego uma entrada, um VP e VN. Pô, mas esse comparador, por que é um triângulo igual a um ampiop? Alguém sabe? Que usa o ampiop? Porque pode ser um ampiop. Um ampiop com alto ganho, tá? Com algumas características, né? Mas pode ser um circuito dedicado. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Ah, então para que falar sobre comparadores se eu já sei do ampiop? Posso fazer ampiop, né? Eu tenho um VP maior do que VN, eu gero o Vout high, que pode ser VDD, pode ser outro valor intermediário. O VP menor do que N, o Vout low, que pode ser 0, pode ser terra. Tem algumas características. Tem o comparador inversor e não inversor. Não quer dizer que o VP positivo maior que o VN, ele vai para 1, pode ser inversor, ele pode ir para 0, tá? Aí depende da topologia. Características, tem estática e dinâmica. A estática, eu ganho os sinais, né, de high e low, aonde que vai, a resolução, offset e ruído. O offset é muito dependente do ganho. Lembra lá do curto-circuito virtual? Um ampiop, quando que tem entrada curto-circuito virtual? Só tem quando o ganho é infinito. Mesma coisa com o comparador. Se não tiver curto-circuito virtual, ele vai ter offset, vai ter uma diferença de tensão entre eles, e quando você for comparar, vai ter essa tensão. Professor, Oi, pode falar. só como curto-circuito virtual, você tem o alto ganho, aí ele já vai ser curto-circuito virtual, ou Isso. precisa ter a realimentação? Não, aí já tem um alto ganho. Aí é o curto-circuito virtual, não precisa necessariamente de alimentação. Claro que a alimentação, você... Você tem aqui VP, VN, Vout. Vout é igual ao ganho, VP menos VN. Se o ganho é infinito, para que o Vout seja diferente de infinito, o que tem que ter? O VP tem que ser igual ao VN, né? Ou seja, VP menos VN tem que ser igual a 0, tá? E no comparador é isso. O comparador é um circuito malha aberta. Pode ser um amplificador malha aberta. E o que você quer? Na hora que você estiver comparando, que quando o VP
for igual a Vn, aí ele transiciona. Ah, mas o Vp é diferente de Vn, sei lá, tem 10 milivolts aqui. Então, ele vai transicionar aqui com uma diferença de 10 milivolts. Certo? Isso daí é o offset. Tá? A gente vai falar aqui sobre caracterização do offset e de propagation time delay, que é a característica dinâmica. O que é a característica dinâmica? Que é muito importante. Para ele transicionar rápido, eu quero que o Vout seja 0,1 rápido. O que depende dessa transição? Uma resposta linear dos polos, ou um polo só, e o slew rate do amplificador. Tá? Infinite gain comparator, ele ia transicionar abruptamente, né? Isso aqui fazendo uma análise não transiente, uma análise DC, tá? Estou fazendo VP menos Vn. Ele vai transicionar abruptamente. Com ganho finito, a inclinação é o próprio ganho, né? É onde ele está em saturação. Então, a inclinação vai ser diferente do infinito. Tá? Offset, é isso. Eu queria transicionar quando o VP fosse um pouquinho maior que o Vn, só que ele transiciona um pouco depois. Tá? Ele gera a transição um pouco depois ou um pouco antes, depende do offset, né? Como faz. Tá? É a entrada necessária para fazer o output transicionar em VDD sobre 2, ou a metade. Quando falar, onde que está o trip point? Quando ele transiciona em VDD sobre 2. Não, mas pode ser em VDD sobre 2, pode ser aqui, pode ser aqui. É um ponto onde você fala, ó, tem certeza que se ele passar VDD sobre 2, ou Vout mais Vout high mais Vout low sobre 2, ou ele está subindo ou está descendo. Né? Se eu estou em 0 e 1, se ele passa VDD sobre 2, eu tenho certeza se ele está subindo ou descendo. Tá? Então, por isso que essa tensão poder só quando o VP é igual a Vn. Então, eu preciso ter uma tensão a mais, que é o offset. Tá? Ruído, né? Eu tenho alguma incerteza que ele fica ruidoso, tanto vem quanto Vout, né? Aí ele gera o ruído, e na saída vai gerar jitter, ou phase noise, que ele vai ficar um digital chaveando, né? Ele não vai pressionar, tá? Atraso, ele é baseado em duas características, ou a resposta linear, que é o polo, banda, né? Quanto maior o polo, maior a banda. E isso resulta no propagation delay, time delay. O que é isso? Eu subi o meu Vin, isso daqui já é transiente. Eu subi o meu Vin, o meu Vout subiu um tempo depois. Isso daqui é o atraso, tá? Quando eu transicionei uma das entradas subindo, a outra tinha que subir um tempo depois. Mas também é limitado pelo slew rate. O slew rate é corrente e capacitor, tudo, né? Inclusive nos inversores que a gente viu. Tá? O inversor ele transiciona quando eu tenho uma corrente carregando ou descarregando o capacitor. E sobre ser dV/dt. Se eu quero um dV/dt muito rápido, né? Teoricamente infinito, eu teria que ter a capacitância zero ou uma corrente infinita, né? Não tem nenhum dos dois, então eu vou ter uma limitação aí e isso vai gerar atraso. Tá? Então atraso proporcional à capacitância, inversamente proporcional à corrente de carregar ou descarregar. Tá? Propagation delay geralmente é a média, tanto que leva para subir, aqui é o tempo que leva para subir. Eu estou subindo Vin, estou subindo Vout, ou para descer também, né? É uma média aí. Isso daqui é essencial. ICMR. Tá? Isso é fundamental. Fala, vou pegar qualquer amplificador e qualquer
comparador vai colocar em qualquer circuito e vai funcionar. Você tem que saber o ICMR, que é o ponto onde eles entram em saturação. Aí é aqui que a gente para um pouquinho para mostrar lembrar lá do inversor. O que era o inversor? O inversor é isso daqui, né? Eu tenho um N e um P. Se a entrada está zero, o que acontece? Não tem VGS, aqui está em corte, e aqui tem um VGS igual a VDD, então está muito grande o VGS, mas a saída está 1, então o VDS está 0. Então o M2 está em triodo profundo. Não tem corrente, então a corrente aqui está desligada porque está em triodo profundo, o VDS está 0, e aqui está desligado porque está em corte. A hora que eu vou aumentando esse cara, o que vai acontecer? Não acontece nada com o Vout. Mas de repente aumentou mais um pouquinho o VTH. Esse VDS aqui está em VDD, ele está muito grande. Então ele já vai começar com saturação. Vai começar com tudo. Vem a corrente gigantesca. Puxa o Vout começa a cair. Opa, aí aumentou o VSD desse cara. Aumentou esse cara, esse também está em saturação. Os dois estão passando corrente. Aí a corrente faz o quê? Né, como se fosse um capacitor aqui equivalente, vai começar a passar, primeiro vai descarregar a corrente aqui, I1, M1, M2, mas vai começar a passar uma corrente 2. Ela não vai carregar esse cara, mas vai passar uma corrente aqui. Então o que vai acontecer com a corrente do veinho? Ela estava 0, que está desligado, vai ter um pico, está 0 de novo. E é o ponto onde os dois estão em saturação. E é o ponto de ganho. Tá? E é o ponto de trip point, onde ele está, o Vout, porque o VIN está subindo, o Vout vai de 0, de VDD para 0. Tá? É o trip point do inversor ou de qualquer comparador, é o ponto onde está em saturação e eu estou descarregando, ou carregando aquele nó. Então eu preciso ter uma capacidade de carregar ou descarregar. Nesse cara aqui, o que aconteceu? Ele tá, aqui estava em VDD, né? Só que esse cara ligou, ele vem, descarregou aqui, essa corrente. Tá? E tem que ser uma corrente alta, saturação para descarregar rápido. Eu quero que essa transição aqui seja mais rápida possível. Tá? Por isso que não existe circuito discreto. Circuito digital, ninguém falar, não existe. Circuito analógico com transição rápida, com ganho alto. Tá? Claro que o digital, para não ficar pensando nisso, trata com a parte de código, porque está trabalhando com milhões, bilhões de transistores, portas lógicas. Não vai ficar pensando em cada transição. Mas quem faz qualquer circuito, as portas lógicas, faz caracterização, é o projetista analógico, né? Tem tudo a ver com slew rate e com a capacidade de estar em saturação. Tá aí, tudo bem? E o que eu faço com esse trip point? É onde eu tenho as correntes iguais. É onde a corrente, você está em VDD sobre 2, aqui, opa, tudo bem? Aqui começa o I1 muito maior que o I2. Aí começou o I2, começou a crescer também. Vai chegar a que ponto em VDD sobre 2? Em VDD sobre 2, o VSD está VDD sobre 2, o VDS está VDD sobre 2. E aqui está VDD sobre 2, aqui está VDD sobre 2. Se tá os VDS, VGS e os transistores forem iguais, vai estar em VDD sobre 2. Qual que é esse trip point? É quando as correntes são iguais. Tá? A corrente é o quê? É o trip point VGS menos VTH ao quadrado do N, só que aqui o beta, mis é ox, W sobre L. O N, a mobilidade é diferente do P. Então já pense nisso. E aqui
Mi Cox, Mi P, Cox, W sobre L. VDD menos VGS menos VTH quadrado. Resolvendo isso daqui, colocando VSP aqui, ficou essa equação. Se os betas forem iguais, beta N e beta P, aqui fica 1, aqui fica 2, o VN, o VP quarta, isso é igual a VDD sobre 2. O tripoint vai ser VDD sobre 2. Então, para ele transicionar em VDD sobre 2, o VN, o beta N tem que ser igual ao beta P. Só que o beta é o quê? Mi Cox W sobre L. Como a mobilidade do N é 2 ou 3 vezes igual, para os betas serem iguais, o W do P tem que ser 3 vezes, 2 ou 3 vezes o W do N. Tá? Para estar em VDD sobre 2. Se eu mudar isso, posso mudar para lá ou para cá. Né? Posso vir aumentar para cá ou para cá, no trip point. E isso é o que a gente vai fazer com o Smith Trigger da Pamela, que ela vai fazer hoje e mostrar pra gente, já funcionando, o esterético, certo? Mostrar o comparador esterético. Tranquilo? Ainda bem que a Pamela não escutou, mas já está cobrado, né? Certo? Então o que eu preciso fazer no comparador? Esse cara serve de comparador? Serve. O que é esse daí? Ah, mas isso daqui eu sei fazer, isso daí é muito fácil. Vocês já são craque, isso aí. É um par diferencial com ganho GM R-out, né? GM vezes essa impedância. O I-out é I1 menos I2. Então se eu tiver qualquer transição aqui, aqui é o positivo, vai subir ali, tá? Perfeito, né? Eu tenho o R-out, isso daqui, o paralelo, R2 e R10-2 e R10-4, GM vezes daí, beleza, né? O input como mode range, por que é importante? Aqui pode saturar, né? Vai saturar 0 VDD, mas só vai ter a transição quando os dois tiverem saturação. E aí tem que ter corrente alta, né? A corrente ali tem que estar alta nos dois para ter a transiente. Por isso que ele tem que estar nesse mesmo input common mode range, que é aquele mesmo input common mode range do par diferencial. Coloquei o slide lá, copiei e colei aqui. Mesma coisa, né? Aqui tem um limite para baixo do VIN, né? Precisa do VGS mais VDS SAT. E para subir, VDD menos essa queda de tensão mais VTH. Né? Nota que o P é muito mais para cima, né? Ele tem um ICMR aí, se for nesse caso aí, um exemplo, 2 volts, 1.9. O VIN mínimo, ele é quase 1 volt e ele vai quase VDD. Então ele se fosse VDD sobre 2 aqui, né? Ele está muito mais próximo do VDD do que para baixo, né? No P seria o contrário, muito mais, tem muito uma faixa muito maior do 0 até VDD sobre 2 do que para cima. Aí já a primeira coisa, vou fazer esse amplificador, esse comparador. Depende, o que você quer? Você quer fazer de 0 a VDD sobre 2 ou de VDD sobre 2 para VDD? Depende de suas entradas, né? Ah, eu quero fazer do PWM lá, da rampa, comparando com o VC. Ah, então vai ser mais para cima? Ah, então vou fazer esse cara aqui. Opa, é mais próximo de 0? Eu faço esse cara aqui, tá bom? E a saída? Também. A saída, olha o V-out swing. Não tem nada de 0 a VDD. O V-out swing aí tá bem limitado, né? Inclusive com o V-out DC. Não tem. Se eu transicionar aqui, o meu V-out aqui não vai para 0 VDD não. Ele vai ficar limitado. O que ele vai acontecer aqui? Aqui, suponha que eu estou transicionando
aqui, né? Que está o positivo. Vai ter essa corrente aqui, I1 e 2. M2, M1. Então esse ponto vai carregar. Eu tenho que subir. Só que vai chegar, vamos colocar aqui, 0 a VDD. No meio aqui, onde está o Vout, opa, ele está subindo muito bem, porque está todo mundo em saturação. Então ele está subindo legal, porque a corrente aqui está alta, então beleza. Só que está subindo esse ponto aqui, o que vai acontecer? Esse VDS aqui vai estrangulando. Vai tirando a escada de saturação. O que vai acontecer? Perdeu o ganho. Vai ter declinação. E aqui embaixo, mesma coisa. Perdeu o ganho. Cadê o meu sinal digital para fazer assim? Primeiro, precisaria ter um ganho infinito, que eu não vou ter com esse cara. Eu vou ter essa inclinação. E o problema aqui, que eu estou tirando de saturação. Tá? Então, por isso que é importante o Vout swing também. Slew rate é a mesma coisa, né? É a corrente. Se esse cara estiver subindo, vai passar toda a corrente para cá e vai carregar. Então, a corrente I, 2 e out e 0 sobre C out, né? É o slew rate que vai subir, o DVDT. E isso daqui é muito importante, né? Se eu quero subir de 0 a 3 volts, em quantos microsegundos? Ah, em 1 microsegundo? Então eu tenho que ter 3 volts por microsegundo. Né? Aqui é um polo dominante, a gente já viu, né? O polo dominante é na saída por conta da impedância. Os outros têm polos, mas são baixa impedância. Aqui já tem uma pequena modificação. Se eu pegar aquele cara e fazer o balance, em vez de espelhar e já aqui, eu espelho essa corrente para cá, espelho essa corrente para lá, eu encontro no outro nó. Né? Então se eu fizer assim, espelhei para cá, né, o I1, e o outro espelhei para cá. Então aqui vai ter o I2 menos I1. O polo é a mesma coisa, né? R out, C parasita. O ganho é muito parecido, é esse paralelo com esse. Só que o que eu ganho aqui? Push e pull, né? Eu tenho a capacidade agora de carregar ou descarregar esse capacitor aqui muito maior, que é ou I2 ou I1. E também a excursão, né? Agora a excursão pode chegar a quase VDD e o Vout menos VDD, tá? O I2 não é a mesma coisa que o I1? Não, o I2 é desse cara aqui, ó. O I2 está espelhando aqui, espelhando aqui. E o I1, entendi. ele espelhou aqui, espelhou para cá, para cá, para cá, o I1. Entendi. Tá? Claro que no amplificador operacional, eu quero que aqui esteja VDD sobre 2. Vai ter o ganho para excursar coisa linear. No comparador, não. Essa saída, ele vai para 0 VDD. Ele vai transicionar em saturação, com ganho alto, nem VDD sobre 2, mas ele não vai ficar só em saturação. Tá bom? Se eu fizer essa simulação, olha lá, faço a simulação, como que eu melhoro para transicionar para digital mesmo? Eu vou lá e coloco 2 inversores. Podia colocar só um inversor? Podia, mas colocar 2 para não afetar a minha lógica, né? Para saber onde que é o positivo e o negativo. Tá? Meu ganho, 52 dB, é um estágio só. Minha frequência aí, 860K. Deixa eu ver aqui. Não. Ele ia subir algo assim, ó. A gente vai ver. Aqui, ó. O que ia acontecer? Se eu subir um VP e VN aqui, a minha saída vai ter um certo slew rate, né, que é o dado pelo slew rate, e ganho, só que está vendo que ele não é digital, né? E além de ter um slew rate limitado, ele tem isso daqui, ali, ó, tá vendo que ele chega aqui, ele começa a ficar mais lento, que é porque eu estou tirando os transistores de saturação. Tem que transformar digital.
colocamos 2 inversores, aqui ó, ele ficou bem digitado. Tá? Aí ele realmente transiciona. Por isso que precisa dos 2 inversores. Tá bom? Opa. Como que eu faço o cálculo do offset? Aí que é muito importante, tá? Para todo mundo caracterizar bem o comparador. Que é 2 coisas muito importantes. É o atraso. Quanto que vai levar o atraso? Se eu subir uma digital, né, de 0 a VDD, quanto tempo que vai sair de 0 a VDD a minha saída? Isso é o atraso, tá? E o offset. Vamos lá primeiro no offset. O offset existe 2 maneiras da gente sempre validar. Eu posso colocar um transient response com um slow VIN, um rise time muito grande, igual aqui, estou colocando um T-rise de 0,5 segundos. Então eu coloquei um VN fixo, uma dos terminais eu coloquei lá em VDD sobre 2 e coloquei um outro variando muito lentamente, uma rampa, certo? Variando muito lentamente. E eu vejo, era para ele transicionar aqui, né? Onde que ele cruzou, aqui dá para ver, 1.4. Aonde que ele transicionou? Aqui. Aí eu vejo a tensão aonde ele transicionou. 1,4012, que dá 1,4012 menos 1,4, 1,2 milivolts de offset. Tranquilo? Tá? Isso aqui, por que eu faço lento? Porque tem um atraso também. Eu quero que esse tempo todo aqui seja só o offset. Vai ter um atrasozinho aqui, mas não vai interferir muito. Seja só o offset. Tá? E aí ele vai me ver a tensão de offset. Então, do terminal para o outro, eu tenho uma diferença aí de 1,2 milivolts. Não tenho zero, né, curto-circuito virtual. Eu posso fazer DC response. Isso daqui está um DC. Eu estou variando de 0 a VDD, o DC. O que está acontecendo com o meu Vout? Se ele tivesse bem casado, em 1.4, aí aqui ó, o VP está variando, e 1.4 ele tinha que transicionar o Vout. Só que ele não está transicionando em 1.4. Aí aqui eu coloquei também um step bem baixinho, para ele ter muita precisão, né, que senão o Vout ficar meio lento. Então eu coloquei, né, o DC de 0 a VDD, com step time de 0,1 mil, né, para ele pegar vários pontos. Se eu ver onde que ele transicionou, foi em 1.4012, ou seja, aquele mesmo valor lá de 1.2 milivolts, tá? De offset. Então eu posso fazer tanto transiente quanto DC, que vai dar o mesmo offset, tá bom? No atraso agora, eu faço muito rápido, eu faço ao contrário. Eu coloco uma subida, um T-rise muito grande, né? T-rise muito pequeno, 0,9 nanosegundos para ele subir rápido. Por quê? Porque aí o offset que tiver não vai interferir, vai dar um atrasozinho muito pequeno. Ele não vai interferir no atraso. Aí a diferença do meu Vout, que ele vai subir, é todo o atraso. Nessa daí dá um atraso de 7,5 nanosegundos. Tá bom? Depende, quer saber da aplicação, se vale a pena, se não tem problema, é 7,5 nanosegundos, tá? Pode ser um conversor AD, pode ser proibitivo isso daí, né? Com esse atraso todo. E com offset também, tá bom? Como que eu melhoro o offset? Melhoro o ganho. Posso fazer um ganho maior. Tá? Como que faz um ganho bom? Isso daqui, você já sabe também. Todo dia vocês fazem um folder de cascode, né? Todo dia para brincar, falar, não estou fazendo nada, deixa eu fazer um folder de cascode aqui. Lindo, né? O que acontece? É um ganho muito grande, porque a impedância é muito grande, né? É um ganho, é um estágio ainda, né? O polo dominante, a impedância é grande, né?
Aqui eu vou passar, tá? É as mesmas slides lá mostrando a corrente. Essa corrente tem que ser 3 vezes essa para não desligar completamente. A impedância ali é baixa, né? Então aqui converte tensão em corrente. Aqui não é tensão, aqui é corrente, né? A baixa impedância vai converter tensão aqui, né? O ganho é isso aqui tudo. É GM1 vezes a impedância de saída do cascode, que é o R05, paralelo do GM-R07, vezes R07, paralelo com o de baixo. Tá? Tem o put common mode range, que eu tenho que tomar cuidado. Ver se a faixa... A grande vantagem é que o comparador, quando você vai fazer geralmente explicação, você não precisa ter uma excursão muito grande de VIN. Você não está com a senoide. Você tem que saber, ó, nessa tensão aqui que eu estou chaveando, ele está ok? Ah, está ok. Então não preciso ficar muito preocupado. Tá? Tanto que a gente não vai implementar, não implementou o fold de cascode, implementei o balance com a saída com os cascodes, tá? Mas aqui tem o input common mode range, o valve swing, né, o output common mode range, o slew rate, mesma coisa, o polo, produto de banda. Aqui é a parte PMOS, né? É o invertido. Se precisar, principalmente o ICMR. E aí tem esse balance aqui, que é o quê? Que é a mesma coisa, aquele mesmo circuito, espelho para cá, só que agora colocando 2 cascodes aqui. Por quê? Para aumentar meu ganho, aumentar minha impedância aqui. Tá? Aumentando essa impedância, o que acontece? 2 coisas. Eu aumento muito meu ganho e diminuo meu polo, muito meu polo, porque eu aumentei o R out. Tá? Aqui está o circuitinho, né? Espelhando para cá, espelhando para cá. Aqui está a saída. Coloquei 2 inversores para melhorar a square. O ganho saiu de 50 dB para 97 dB, só que a frequência caiu muito, né? A frequência caiu para 5K. O cascode ele tem isso, né? Aumenta o ganho, mas diminui linear response, né? O dominante power é menor. Vamos ver o que acontece com o offset, com o atraso, né? Olha o offset, isso daqui DC, né? Lá, deu 1.40005, 50 microvolts de offset. Ficou melhor, né? Meteu um ganho, saiu de 1 milho para 50 micro. Ah, mas o milho é bom, é muito pequenininho. Tá, pega um conversor AD, igual eu falei. Pega um conversor AD de 10 bits, 1000 vezes, né? 1024 vezes. Divide em cima de 2 volts. Cada step é 2 milivolts. Se você já tem uma imprecisão de 1 milho, você já acabou com vários bits ali do seu conversor AD. Né? Isso já falando 10 bits, né? Atualmente é 16, 20, 24 bits. Imagina. Né? Até 50 micro às vezes é muito aí para 24 bits, né? Mas aí, tem 50 micro. Aqui, o grande problema, não é que o polo ficou menor? Olha o que aconteceu. Eu não peguei o outro slew rate, né? Mas poderia ter pego. Mas o que aconteceu? O delay saiu de 7 nano, foi para 10 nano. Ficou mais lento, né? O comparador, tá? 10 nano. E para inverter, eu estou fazendo VN e mudando VP. E se fosse ao contrário? Claro, é importante pegar o atraso quando cai também. Agora eu mudei o VN, o VP ficou fixo. Deu 11 nano. Então deu muito próximo o tempo de subida e o tempo de descida. Para ver se não tem nenhum inconsistência, nenhum problema. Aqui, ó, o transient response. Você colocar bem lento, eu coloquei 1 segundo. Aqui está aparecendo que está rápido, mas está 1 segundo. Dou um zoom aqui, ó. Estou vendo aonde que ele está transitando esse Vout, que é o... Ficou linda essa figura, pode falar, hein? O que é isso, hein? Aqui, né? Você está inspirado quando fiz essa figura aí, hein?
Deu um azar, foi um negócio desse. Quando estava transicionando aqui, ó, o vermelho, transicionando o amarelo, o vermelho estava 1.4, o rosa, né, que ó, o vermelho está 1.4, o rosa está 1.4000049, que é a diferença dos 50 microvolts lá, que eu vi no DC. Tá? Então, dá para ver aí no transiente que teve essa diferençazinha aí. Quando você olha assim, você fala, não tem nada. Mas quando você dá um zoom, você vê aqui realmente que ele não transicionou aonde os dois eram iguais. Ele transicionou um pouquinho depois, que é o offset. Tá bom? Isso daqui também é legal. E se eu fizer, né, imagina a minha aplicação, se eu fizer uma rampa nem rápida, nem lenta, uma rampinha mais ou menos aí. Esse daí foi 0,99 micro. Fiz daqui, uma rampa só. O que vai acontecer? Era para ele estar aqui, né? Olha onde que ele está. Então ele tem uma combinação de offset mais atraso. Deu, entre aspas, né, um offset de 5 milivolts. Tá isso, não é que aqueles 50 micro que ele vai funcionar, agora qualquer sinal que eu colocar na entrada, ele vai cruzar lá só 50 micro depois. Aí ele está dando meio, entre aspas, um offset de 5 mil. Então está dando um erro. O seu comparador está dando um erro, está errando, né? Na mudança em 5 milivolts. Tá? Então, é isso que é importante ter os dois, né? Ter o atraso e o offset, tá? Porque na aplicação real, você não tem aquela rampa lenta. Claro que aqui lá é para você ter um offset cada vez menor, mas na real você vai ter isso aí. Então lá do comparador que eu falei do conversor AD, é muito pior ainda, porque as curvas, elas estão às vezes transformando, não tão rápidas para ter só o atraso, nem tão lentas para ter só o offset. É a combinação dos dois. Aí dá esse offset aí meio ruim, né? Tá bom? Dúvidas? Esse cara aqui, esse daqui eu fazia no semestre passado já, né? Uns 357 modelos aí. Tá? É a mesma coisa do amplificador, só que a única coisa que a gente vai fazer é o quê? Qual que é a única diferença do ampliómetro que eu faço no comparador? É não ter o Miller aqui. Uncompensated amplificador. Por quê? Porque eu quero transicionar rápido. E outra coisa, geralmente o comparador eu não vou realimentar. Se tiver um modelo que a gente vai ver na aula que vem, do alto zero, que é o cancelar o offset, aí tem uma fase que eu realimento. Aí eu tenho que colocar uma compensação. Lá no nosso PUC lá, PFM, opa, eu tenho que tomar cuidado. Se eu colocar esse cara aqui não compensado, eu estou fechando a malha. Se eu não tomar cuidado com os polos e zeros, com ganho, eu realmente posso estar, né? É diferente de eu fechar a malha no próprio amplificador, que eu sei onde estão os polos e zeros, o que vai acontecer, ele vai ficar instável. Mas se eu pegar um sistema grande igual aquele lá, do PFM, eu tenho que tomar cuidado para ele não ficar instável também, tá? Então eu tenho que saber onde que eu estou usando o meu comparador, para não dar problema, tá bom? Deixa eu passar 7, né? Deixa eu passar rápido aqui, só para mostrar os mistérios, para a gente ir no Bandgap, tá? Para entender. Só que eu falei que eu vou fazer para você, vai embora agora. O que é isso? Olha só que ingrato. Então continua aqui. Vou só acabar aqui nos mistérios e a gente faz o. Tá? Aí eu falo aqui, mesma coisa do amplificador, tá? Tem um negócio teorético, né? Que a gente já falou um pouquinho na aula passada, mas depois a gente fala aí na outra. O
que é o esterético? É o que a gente vai fazer com o Smith Trigger. O que é o esterético? Se eu tiver um sinal muito ruidoso aqui, olha aqui, ó, passou e muito ruidoso e bom, né? Um comparador rápido, sem muito offset, né? Ele passou aqui, ele subiu. Abaixou um pouquinho. Baixou, ele desceu. Aí ele passou mais um pouquinho e subiu. Então ele vai ficar com essa transição, né? Ele vai gerar esses jitters aí e vai atrapalhar. Como que eu cancelo isso? Eu cancelo o seguinte: eu forço um offset. Só que não adianta forçar um offset só para um lado. Eu tenho que fazer um offset para quando ele estiver subindo, um offset positivo, e para quando ele estiver descendo, um offset negativo. Então, ó, se ele passou aqui, não subiu. Tá aqui, chegou nesse ponto. Ele passou, opa, subiu. Ah, mas aqui desceu o Vout por causa do ruído. Não tem importância, porque para ele descer, o threshold é outro, é aqui. Então, se ele subiu, eu tenho certeza que ele subiu. Ah, mas deu um offset, mas tudo bem, mas eu troco esse offset por ruído. Ele era para subir aqui, deu um pequeno atraso, né? Ele subiu aqui. Mas eu tenho certeza que ele subiu e vai ficar, porque era para subir mesmo. Aí voltou, passou aqui, não desce. Passou aqui, não desce. Passou nesse outro threshold, aí que ele desce. Ah, mas deu esse ruído, ele não vai subir, ele só vai subir aqui. Então, eu tenho uma faixa aqui, que ele sobe nesse ponto e desce nesse ponto, que me dá uma boa folga para não ter ruído no meu digital. O meu digital já é muito bom dele ter uma relação, um sinal ruído muito grande, né, que é só 0 VDD. Então ele é muito insensível a ruído. E aí eu vou colocar ruído, eu depois não cancelo isso daqui, né? Mas aí eu tenho que garantir um digital limpo, né? Por mais que tenha um pequeno offset aqui que eu coloquei, tá? Isso pode ser feito externo ou interno, que é isso daqui, o esterese, né? Ele sobe num ponto e desce no outro, né? Esse daqui é o anti-horário, ou o horário, né? Ele desce aqui e sobe aqui, tanto faz, né? É a habilidade, qualidade que as entradas, mudanças das entradas, thresholds, é função da entrada ou do output. Ou seja, como função da entrada, se eu estiver subindo é um threshold, se eu estiver descendo é outro threshold. Olha que lindo isso daí, né? Isso é bonito. Vamos pular isso daqui, tá? Posso fazer ele externo, tá? Com resistores com alimentação positiva, tá? Isso daqui é alimentação positiva, não gera estabilidade, porque até você está saturando. Posso fazer ele interno com, lembrem lá, isso daqui é um par diferencial. Eu só incluí outro espelho, só que o espelho não casado também, tá? Que vai gerar isso daqui, tá? Vamos pular isso daqui um pouquinho. Mostra a esterese, olha a esterese. Se eu mudei de 0 para VDD, ele subiu num ponto, e de VDD para 0, ele cai no ponto. A diferença, ó, 60 mV aí de esterese. Entendeu? Como é que faz essa simulação de que ele primeiro vai descendo então, e depois que vai descendo? O que eu fiz? Eu fiz um DC, coloquei de 0 a VDD. Aí ele gerou isso daí. Aí eu mudei no ADE, em vez de ser replace, coloquei append. Aí eu deixei. Aí eu fiz de VDD para 0. Aí ele deu esse outro gráfico aí. Certo? Tem um outro jeito, professor. Não sei se dá a mesma coisa. Mas no gráfico da simulação você clica em axis, aí plota Y por Y. Aí você seleciona a entrada. Isso não é chique, depois você me ensina aí. Eu sou mais na forma arcaica. Mas realmente, Esse deve ter foi o uma jeito que jeito eu mais fiz. perto. Só que eu não sei se ele dá a mesma coisa, tem que dar. Pode ser. Olha outra coisa que dá, que fica muito legal para ver a esterese. Esse daqui também eu fiz com variação transiente, né? Mantive. Olha que legal, isso daqui, ó. Que aí mostra realmente, deixa eu ver, tem outro aqui com offset maior ainda, aqui, ó. Eu fiz uma rampa
para subir e outra para descer. Para não falar que eu mudei na hora da simulação, mudei o circuito. Não, qualquer rampa era para ele cruzar aqui, né? Olha onde que ele cruzou. Para cá, subiu, agora está descendo. Ah, então era para cruzar aqui, já que era offset. Não, ele cruzou para cá. Então isso que é esterese. Certo? Qual que é a maneira mais simples de fazer esterese? Né? Tem isso aí, mas tem a maneira mais simples, só que não tão precisa, que é o Smith Trigger. Deixa o auto zero, gente, tudo. O Smith Trigger, o que é que ele faz? Todo esse circuito aqui, esquece. Se eu pegar o M1 e o M5 é o quê? É o inversor. Certo? O inversor, ele cruza VDD sobre 2. Só que eu quero fazer esterese. Né? Então, esquece o M4, M2, M3, M6. M5 e M1. A Pamela vai fazer enquanto a gente fala sobre o bandgap. Ela falou que vai fazer em 10 minutos. Tá com o que desligado aí? Não, mas... Então liga aí, vai fazer. Com os mesmos, nem precisa mudar a dimensão dos transistores. Vou dar uma X9 aqui pra você. Isso, olha aí, se ela não estiver fazendo. Mexendo na parte digital. Fala pra ela, para de tirar aí. O Eduardo tá convertendo ela. Não, e eu tô na parte. Muda, senta pra cá, senta pra cá. Lamentável. Tira ela aí, senta pra cá. O que é isso? Esse cara é um filtrado, né? É o único aqui digital, ó. Tá reprovado, vai reprovar ele, hein? Eu tô fazendo. Tá reprovado. Ele Ele quer tá acabar com a fazendo turma. lente. Ué, pra eu fazer um negócio lógico. Se eu Ah, tá bom. O atraso de Mas não é 2 pra anos, convencer né? ela a fazer, não. Ah, a rampa Mente ficou é contigo? mal, mente é feio, tá? Tá. Vamos lá. E aí, vamos. Tranquilo? Tá aí? Tá Hoje a aula entretém, né? Olha aqui o nosso professor aqui, conhece o professor Paulo Gessini, da Aero? Não. Diretor da Agência Espacial Brasileira, rapaz. Você acha que aqui é professor minha boca? Olá. De quê? De assuntos estratégicos? Inteligência estratégica e novos negócios. Ai, toma, vocês acham que vocês têm professor ruim aqui? Muita coisa para fazer, nossa, muita coisa para chegar aqui, correr. Exato, pegar muita coisa lá, muito bom. Beleza. Que coisa que veio pra gente tomar um café. Hoje não é você estava dando aula, porque Eu vi lá, tá tudo. Amanhã tá tranquilo. Amanhã sinal? Não, amanhã não, estou lá tudo. A gente vai no MITS lá, É? quarta-feira, no MITS. Ah, verdade, o feriado até março, tranquilo. Valeu, Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Vocês estão achando que o UNB é qualquer faculdade de fifofó, né? Vamos lá. O que tá falando? Que nem de mal. falando mal do Dudu. Já tô falando. E nem de mal, né? Nem de mal. Isso mesmo, você tá aprendendo, nem de O mal. negócio caiu pra mim. Só faz. Fazendo trabalho. Ó, faz aí, Pamela. Vai fazer uma inversora. Isso, faz a inversora. De uma inversora, né? Aí vê lá para fazer 1 para 3, alguma coisa aqui, né? 1 para 3. Professor, Oi. tem algum critério que a gente pode saber de quanto aumentar o WP em relação ao M? Tem, Ou é assim. aproximado? Não, assim, é um pouco aproximado, mas você vê um pouquinho as características. Você pode simular ele separado. Você vai ver, ó, você quer um transistor, é o beta, né? É o beta N, Mi, Cox, W sobre L. Você pode pegar o transistor. Tem várias formas, pode pegar o resistência e tal, mas pode fazer, ó. Vou pegar um VDS, sei lá, VDS de VDD sobre 2. E um VGS de VDD sobre 2. Ah, besteira. Aí você vê a corrente. Né? E no P, a corrente tem que estar igual. Entendeu? Porque tem que ser meio, MCOX, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Aí você tem os betas iguais. Mas já tem as resistências, o R1, você colocar igual. Né? Você pode colocar esse carinha aqui, colocar aqui
ver aqui. Eu acho que você pode fazer até o. Depois a Paula já está fazendo aí. Se colocar aqui um inversor e realimentar ele. Com DC Operating Point, nem fazer nenhuma simulação DC, nem nada transente. Você realimentar, para ele estar bem casado, tem que dar esse ponto VDD sobre 2. Ele tem que estar bem, e aí você vê o R1 tem que estar casado. Tá? Para ver se ele. Ou, uma outra forma também dinâmica. Você vê o rise time, o tempo de subida e o tempo de descida. Tem que ser igual. Tá? Basicamente isso. Ou o atraso também tem que ser igual. Vamos lá, voltando aqui no circuito da Pama, que ela vai fazer, está perdendo tempo. Então aqui é o inversor, que ela vai fazer. Só que lembra lá no inversor que eu posso fazer o seguinte. Olha aqui que lindo. Isso daqui que eu acho que não vale nada. Um inversor só é aqui, né? Eu posso puxar para cá ou todo mundo para cá. Mas eu posso fazer, num momento, eu posso puxar para cá e o outro puxar para cá. Aqui me interessa. Se eu estiver descendo, então ele desce aqui. Se ele estiver subindo, ele sobe aqui. Simples assim. É por isso aqueles outros. Isso, por isso aqueles outros. Vamos ver os outros lá. O que ele faz? Esse carinha aqui. Soma o W e soma o L depois. Esse carinha aqui, ele serve só para ligar, para ter uma tensão aqui, e meio entre aspas, ligar aqui se aqui estiver baixo, olha lá, o M3, o M3, M4, M5 está ligado, então esse cara está ligado, então tem uma tensão daqui para cá, e esse está desligado, está zero. E o M1, M2, M6 está desligado. Essa tensão aqui está 0 e aqui está 1. A hora que eu vou aumentando, eu começo a ligar esse cara e esse cara. E esse daqui começa a desligar. Até o ponto que esse vai para 0. Aí desligou de vez e ligou esse daqui, esse desligou. Qual que é o trip point? Quando as correntes são iguais, em saturação. Antes, no inversor, era essa com essa. Agora, nesse mid trigger, qual corrente tem que ser igual para fazer o trip point? Esse, aqui, vamos você fazer, esse M3 com M1. Quando a corrente M3 for igual a M1, vai ter VDD sobre 2. Eles estão transicionando exatamente no ponto de VDD sobre 2. Ou não, VDD sobre 2. A tensão de trip positivo, não é VDD sobre 2. É VTN mais beta 3 com beta 1. 1 mais beta 3, raiz beta 3, beta 1 VDD. A Panorama vai fazer em 5 minutos, ela não quer pensar na raiz. Não quer pensar em ficar mudar a dimensão. Vou colocar os betas todos iguais, né? Aqui é N e aqui é N. Então vou colocar a dimensão igual. Vamos ver. Se aqui for igual, vai estar VTHN, é o VT do 1, mais 1 mais VDD, dividido por 1 mais 1, 2. Então vai ficar o quê? O VTH do N mais VDD dividido por 2. Então se o meu VDD for 3 volts, vai ser VDD sobre 2, meio volt, mais a metade do VTH do N. E para cima, é a mesma coisa, só que o VTH do P. Então você vai ter lá, na hora que você fizer isso daqui, colocar as dimensões iguais, aqui vai estar VDD sobre 2, para cima vai estar o tri positivo, que é VDD sobre 2 mais o VTH do N dividido por 2. Então se o VT for 0,06 aí, 0,7, né? 0,6 mais 0,3, e para baixo aqui vai ser do P, do 5, metade também. Tá? O que é importante colocar, tentar ter os transistores, os VTHs iguais, para ter a mesma coisa que vai para sobe e que desce.
Qual que é o esterese que ela espera? Um VTH. Qual que é o VTH transistor aí do 18? Acho que é 0,5, né? Volta disso. Mais? Ah, não. O T0, quase 0,7. É 0,7. Então vai ser 0,7. Desculpa. Esse VTH da esterese não seria muito grande? Isso, boa pergunta. Talvez sim. Talvez para algumas explorações é muito grande mesmo. Para isso teria que modificar o valor do Isso, aí modifica aqui para mudar. Modificar o valor do quê? Dos betas aqui. Aí você quer diminuir. Ah, com os betas você deixa estreito isso, ou lá? Isso mesmo. Perfeito, bem a colocação. Tá? Vai ficar realmente, várias aplicações vai ficar muito grande mesmo. Tá? Aí coloco um beta 5 ou beta 6 aí, bem maior, né? Aí tem que fazer aí uma. Se eu colocasse, por exemplo, 9 para 3. Se eu colocar 9 aqui, ia ficar 3/4, né? 0,75 disso daí. Dá para brincar, tá? Mas de novo, não é o melhor circuito, tá? Para esterese, que você está falando. Não é o melhor circuito. É um circuito muito simples. Ele não tem as duas entradas, não precisa gerar um VRF. É um circuito muito bom para start. Para isso daí, por isso que eu falei com ela, para fazer o POR, tem que fazer um comparador? Faz esse cara. Porque eu não tenho ainda um VRF fixo, não tem nada. Vamos fazer um Smith Trigger. E aí ele subiu. Mas ele tem esse problema que você vai ver que vai ter uma restrição. Eu quero colocar 50 mV. Você não vai colocar, vai ter que colocar um transistor muito grande e ele não tem precisão. Não é que é exatamente 50. O melhor para fazer esterese é esse carinha aqui. Tá? A gente vai explicar na aula que vem. Tá bom? Que eu posso mudar aqui, ó. Mudei a esterese. Eu estava 1/3. Coloquei 1/3 as dimensões. Deu uma esterese de, sei lá, 60 ou 80 aqui, depende da simulação. 80 mil. Coloquei 1/6, deu uma esterese 160 mil. Posso colocar um pouquinho menor, aí eu coloco bem preciso. Esse é um LAT, né? Não é o LAT ainda. O LAT ainda a gente vai falar depois, que é um comparador mais discreto chamado. Que aí ele é mais instável. Esse daqui são comparadores mais lineares. Aí o LAT você faz a alimentação positiva para acelerar a transição dele. Aí já usa aqui o LAT, só que é sem esses carinhas aqui, tá? E sem aqui. Você realimenta aqui, realimenta aqui. Aí ele vai de 0 para 1, 0 para mais rápido, tá? Tá bom? Beleza? Meia hora pro bandgap. Rapaz, vocês me matam aí, hein? Meia hora para como acabar aí o Smith Trigger. Já está sabendo tudo de fazer fonte de corrente, né? Tá perfeito. O amigo ali tá craque na fonte de corrente ali, né? Tranquilo? Eu não sei, eu fiz alguma coisa aqui, eu tenho alguma coisa. Esse chip vai sair. Com certeza é um circuito. Com certeza vai sair um circuito. O amplificador tá Quero ver, vai sair caquinha. Pô, eu não sei, parece que trouxe aqui 5 tantos e derreteu o case. Vamos lá, voltando aqui, lembrando sobre análises, né? A bandgap fonte de corrente tem que ter característica de insensibilidades, não variações, PVT. O que é PVT? Process, voltage e temperatura. Então tem que ter algo que não varie com a temperatura, com processo e com tensão. Tá bom? Primeiro, temperatura. O que eu tenho? Eu tenho a temperatura térmica
o VT dos transistores, que é aquele KT sobre Q, o 25 mV, 26 mV, ele é pitet, né? Proporcional à temperatura, ele vai subindo. O VBE do transistor, o VTH do MOS, mobilidade do MOS, eles são CITET. Ah, o VGS também ele é CITET, tá? Do MOSFET. Só que é um CITET um pouquinho mais não linear, tá? Esse VBE aqui, do bipolar, ele é muito linear. Ele é contrário à temperatura, muito linear, tá? O que você faz, então? Só para passar aqui, para depois a gente voltar. Aqui. O que você tem que fazer com o bandgap? Ele tem que ter um elemento que é contrário, um CITET contrário à temperatura, um outro proporcional à temperatura, só que vai ser muito difícil você achar os dois com a mesma inclinação, tá? Então você tem que multiplicar, você multiplica um, ou esse, multiplica para lá. Multiplica e depois você soma. Por quê? Você vai fazer o seguinte. Você vai ter aqui temperatura. Aqui pode ser corrente ou tensão. Vai ter uma coisa aqui, outra coisa aqui, com a mesma inclinação. E a soma pode ser aqui, né? Ou pode ser aqui, tá? Pode ser em qualquer canto, mas pode ser aqui. Em cima. Certo? Somar as duas tensões, né? Na verdade, a tensão vai ser aqui, que é a tensão de bandgap aqui, 1.2, tá? 0,6. Agora eu explico por que dessa tensão. Tá bom? Mas a característica é isso, é você pegar a soma do ampitet e citet para você cancelar o efeito de temperatura. Tá aí tudo bem? Esse efeito de temperatura existem várias topologias. Aqui, eu posso somar ou subtrair, multiplicar por uma constante. Esse daqui, o A é o citet, o pitet, o B. Eu multiplico por uma constante, um ou outro. Eu somo ou multiplico. Ou eu posso multiplicar ou dividir, né? Imagina que eu tenho uma pitet com outra citet, eu posso dividir para tentar ter uma coisa constante. Cada um tem a sua característica. Esse daqui, ele tem uma vantagem muito grande, que ele não é vulnerável à variação de processo. Então ele também, você consegue cancelar a variação de processo. Porém, ele não tem uma liberdade tão adequada para você compensar as temperaturas. Então, se você pegar isso daqui de multiplicação ou divisão, você não consegue realmente cancelar o efeito de temperatura. Tá? Esse daqui, da soma, você já consegue cancelar muito bem esse mínimo coeficiente de temperatura e escolher para realmente fazer o negócio cancelar, porém, ele é sensível à variação de processo. Os bandgaps, a grande maioria faz isso daqui.
Ah, tem circuitos mais avançados que combinam os dois? Sim. Tem outras coisas? Mas a gente vai fazer esse da soma. Tá bom? Voltando aqui. Vocês já leram todo esse slide aqui que eu gastei um tempão, né? Para fazer, tenho certeza que vocês pensaram isso, né? No titio aqui. Ó, nesse daqui, o thermovoltage, que é o KT sobre Q, né? Ele é proporcional à temperatura, ele tem um coeficiente térmico aí de positivo, mais 3.000 ppm, né? A grande vantagem desse, que ele vai 0 até Kelvin, e ele vai linearmente. Então esse VT aí, ele é muito bom porque é uma retinha. A reta realmente top aí, vai até ao céu infinito, né? Ele vai até qualquer temperatura. Então esse daí é muito bom para ser um candidato para PITET. Então, PITET é o VT, tá? Que é o KT sobre Q. 25 mV, 26 em temperatura ambiente, tá? Essa característica que a gente acha no T-derivado. Né? Isso, boa. Isso mesmo. Por isso que o bipolar a gente vai usar o bandgap, a gente vai usar um bipolar parasita. Sim, acho. Tá? Por isso a gente usa o bipolar. O VBE, ele tem uma característica, né? Variação de temperatura menos 1,5 e o coeficiente é menos 3.000, tal. Ele também, ele é CITET negativo, ele tem uma variação aí de menos 1,5 ou 2 mV grau Kelvin. Eu acho que é menos 1,5 grau Kelvin ou 2 graus Celsius, uma coisa assim, né? Cada livro fala uma coisa. Tem essa variação negativa, mas a grande vantagem é que ele também é linear. Ele é muito próximo linear. Claro que ele não vai ser, então esse cara aqui, o VBE, esse TET, tá? Que ele é, né, o bipolar. O que é o bipolar? A corrente é IS, a corrente de saturação exponencial de VBE sobre VT, né? Aí o VBE é 1 sobre VT, Ln e C sobre IS. Tá? Ele não, aqui é VT aqui. VT. Ele é linear. Ou não é exatamente linear. Ele chega aqui, ele pode fazer alguma coisa assim, entendeu? Fazer uma coisa assim. Ele não é exatamente linear. O VGS, se eu pegar o VGS do transistor em saturação, ele é CITET. Mas ele pode ser uma coisa assim, entendeu? Não linear. Fica difícil eu começar. Posso usar o VGS? Poderia usar o VGS. Só que ele ficaria bem não linear, tá? Threshold. Beleza, o threshold pode ser linear. Mas como que eu extraio o threshold? Eu posso olhar lá, mas eu quero fazer que circuito para extrair o threshold? É complicado, tá? Tem bandgaps por isso, mas é complicado você pegar o threshold, né? Mesma coisa mobilidade. Como que eu vou extrair mobilidade de um circuito? Não é um valor constante que eu pego lá, fiz a simulação. Eu quero saber que circuito para me dar mobilidade, tá? Mas então eu tenho que extrair o VBE e o VTH, né? Tá bom? Como que eu extraio o VT? VTH não. KT sobre Q? Olha, se eu pegar um VBE, VT, Ln, de uma corrente dividido pelo LS, e pego um outro bipolar com uma corrente N vezes, ou a dimensão N vezes.
e pego o delta VBE deles. O VBE desse cara, vai ser VT-LN exponencial dividido por N e S, porque a corrente é corrente do 2, né? É menor. Faço um menos o outro, o que vai acontecer? Vai sumir o IS, vai subir esse IC aqui, que era o IS, subir o C, vai ficar VT LN de N. LN de N é uma constante, é quantas vezes que eu multipliquei. Então, é diretamente proporcional ao VT. Então, como que eu calculo o VT? Fazendo dois bipolares, aonde eu ou mudo a corrente ou mudo a dimensão do transistor. E eu pego o delta VBE. Mas quem é o N? O N é o quanto que eu multipliquei. É um fator que eu escolho. Quero multiplicar 2 vezes. Quero multiplicar 9 vezes. Isso vai influenciar na inclinação daquela rampa. Isso, a inclinação da rampa. Ele influencia um pouquinho a inclinação da rampa, mas depois ele compensa uma curvatura que a gente vai ver. Tá bom? É um N, eu escolhi. É um fator e vai ter um LN do fator. Então vai ter um fator já multiplicador. Tá? Vamos lá. Aqui. Então o que vai ter? Seja a corrente quanto o bandgap, vai acontecer isso. Vai ter um pitet muito linear, vai ter um citet não tão linear. O que vai acontecer com o seu Vout? Ele vai ser uma curvatura. Ele tinha que ser uma reta, mas vai acabar sendo uma curvatura. Tá? Por quê? Porque o citet não é tão linear assim. Tá bom? Corrente. Para a gente fazer a corrente, fazer o bandgap. Se eu pegar uma fonte de corrente, um resistor e um diodo conector, o Yout eu consigo fazer. No Yout aí eu consigo achar o VRF. Né? O que acontece? VDD menos a queda de tensão no resistor menos VGS igual a 0. A queda de tensão é IREF, eu calculo aqui o IREF, né? Baseado aqui na dimensão. O problema desse cara é totalmente dependente do VDD, né? E totalmente dependente da temperatura. Posso fazer esse carinha aqui, né? Que é o beta multiplier. Colocar um espelho de corrente aqui e aqui. Aqui eu faço um multiplicador do K e um resistor. Então, esse VGS vai ser igual esse VGS mais esse aqui. Aqui é uma diferença de VGS, né? Esse VGS vai ser menor do que esse porque o K é maior. O W sobre L é maior. Então, o VGS é menor. Fazendo isso daí, eu tenho uma relação de corrente e acho a corrente. Tá? Como que a gente implementa esse cara? Aqui eu fiz bonitinho para vocês, né? Tá mão beijada e os caras ainda não fazem, né? Eu vou te contar essa geração aí. O que eu faço? Faço um espelho, faço um espelho, só que eu estou multiplicando de 1 para 4. Podia ser 1 para 8, tanto faz. Tá? Mas claro que isso impacta no resistor, impacta na corrente, impacta depois na inclinação. 1 para 4. Se eu pegar esse carinha aqui, multiplicar por 1 e colocar uma corrente, eu quero uma corrente de 10 micros. Eu quero gerar uma fonte de corrente de 10 micros. Gerei aqui, vai me dar um VGS, um VSG. Coloquei 4 vezes, vai me dar o meu VGS. Se eu pegar essa relação, essa menos essa, deu uma diferença de 282 milivolts de VGS. Certo? Entendeu? 282 milivolts. Onde vai aparecer essa diferença? Nesse cara aqui. Então, se eu pegar um transistor de 28.2K, ou 28.3, dividido por 283 mil, que é a diferença, vai dar os 10 micros que eu quero. Então, como que eu calculo esse resistor?
Eu coloquei 1 para 4, vi a diferença do VGS, 282 ou 283 aqui, né? Aí dividiu Dividi por 10 micro, que é a corrente que eu quero, vou colocar o transistor 28K. Coloquei, acabou, está pronta a minha fonte de corrente. Simples assim, tá? Também dá para fazer em 5 minutos. Qual que é o problema dessa fonte de corrente? Ela não tem nenhuma compensação com a temperatura. Olha lá, em 10 micro, ela está mudando 4,9 micro, 5 micro, está mudando mais de 50%. Nessa fonte aí, você pode espelhar de qualquer um deles, né? Pode. Aqui você pode espelhar para baixo também. Aqui. Aí você coloca aqui. O grande problema dessa daqui, porque aqui vai ter efeito de corpo. Porque o source aqui não vai estar aterrado. Aí esse daqui vai dar um pouquinho diferente. Aqui você pode colocar o bulk conectado no source, no P. Tranquilo? Por isso coloquei para cima. Mas tanto faz, se colocar para baixo, você coloca, mas aqui é 1 para cá. E aqui é igual, né? O outro eu coloquei 1 para cá e eu coloquei igual. Aí pra pegar isso aí a gente pode... Isso. Aí coloca aqui, tem um espelho, coloca um outro transistor aqui e pronto, tem a corrente. Né? O mesmo transistor aqui, o espelho, aí já tem a corrente de 10 mil. Tá bom? Esse mesmo aqui, né? Não 4 vezes. Esse daqui. Tá? Coloca o outro aqui e pronto. Tá bom? Viram que não tem compensação, temperatura. Como que eu compenso a temperatura? Você vai ter que colocar um diodo. Eu coloco o diodo. Tem um resistor aqui, eu coloco o diodo. Por quê? De 1 para N, essa tensão aqui, aí agora está igual aos transistores. Essa VGS é igual a esse VGS. Então, aqui tem VBE, né? Aqui tem VBE dividido por N. Então, aqui aparece o delta VBE. Então, a sua corrente vai ser delta VBE dividido pelo resistor. O delta VBE, ele é o quê? É PITET, é o VT, delta VBE. Então, vou ter uma corrente puramente PITET. Bem linear. Tá? Mas aqui eu tinha corrente PITET. Tinha. Mas se eu for ver mesmo, não é exatamente linear. A VT que é bem linear. Posso fazer assim, ou posso fazer um amplificador. Curto-circuito virtual, né? Essa tensão é igual a essa. Aqui tem um VBE maior do que esse. Aqui vai ser do delta VBE. Certo? E aí ele vai controlar essa tensão para a corrente ser igual ao quê? Delta VBE dividido pelo resistor. Professor, Oi. o amplificador é dependente de uma fonte de corrente para funcionar, não é? Como é que ele é implementado Isso. aí? Boa. Excelente. Eu posso fazer um amplificador sem a fonte de corrente. Um amplificador meio, mais ou menos, que não tenha uma fonte de corrente intrínseca nele. Por que é importante a fonte de corrente? É para ele ter a rejeição do modo comum. Do modo comum lá, que eu coloco no par diferencial. Aí que eu posso colocar 100. É mais ou menos, mas ele fica bom. Tá? Então eu posso fazer isso daqui. Né? O que tem aqui? A minha corrente é delta VBE dividido pelo R1. Estão vendo aqui? Ó? Se o R1 não variar, ele é exatamente PITET. Tá bom? Aqui. Como que eu faço a fonte corrente? Peguei o mesmo carinha lá, só que agora não é de 1 para N aqui. Vai ser de 1 para N do bipolar. Por que eu coloco N? Nos tecnologias CMOS, ele tem esse cara parasita. É um parasita PNP com o coletor aterrado. Coletor aterrado já. É um bosta desse bipolar, horrível. Beta ele é de 5, de 10. É horrível esse bipolar. Muito ruim, não serve para bipolar. E aí, já que o movimento
limitador vai pro bipolar, o W sobre L, todos os outros em cima são iguais. Tudo igual, só de baixo. Tá? E, só que ele é muito bom para servir como diodo conector. Porque aqui, ó, aqui está aterrado, eu quero colocar aterrado mesmo e diodo conector. Eu só quero VBE, eu não quero o beta do bipolar. Então ele é horrível, mas para esse cara eu consigo fazer. O que eu faço aqui? Mesma coisa. Eu coloco a corrente, eu quero fazer 10 micro, eu coloco 10 micro nesse cara. Escala de 1 para 8. 10 micro nesse cara. Veja a diferença do VBE. Deu 55 milivolts. Ah, se eu fizesse 1 para 6, pode ser. Deu 55 milivolts. Para dar 10 micro aqui, 55, o que eu tenho que ter? 5.5K. Tem a corrente de 10 micro. Certo? Corrente Pitate. Puramente Pitate. Olha lá, tu colou. Corrente puramente Pitate. Linear. Como que eu faço para cancelar essa corrente agora? Eu tenho que ter um VBE, né? Tem que ter o sintético. Como que eu faço? Colocando esse resistor aqui, ou aqui, esse resistor, aqui no VBE, eu tenho aqui, ó, 770 milivolts. Se eu colocar um resistor aqui, de 77K, vai vir 10 micro aqui, 10 micro aqui. Porque tem a tensão, 77. Então aqui tem uma corrente Pitet, que é do delta VBE, e uma corrente aqui também Citet. Então somando as duas, deu 20 micro, né? Aí eu quero, mas quer 10 micro. Eu faço um espelho aqui, ó, e faz de 2 para 1, né? Só para diminuir de novo. Tem 10 micro aqui. Certo? Simples assim, eu pego agora, vejo o VBE desse cara, ou essa tensão aqui, né? E coloco transistores iguais. 10 micro, 10 micro. Tá? Professor, Oi. o senhor tinha dito que o resistor pode ser tanto pitético quanto sintético. Pode, isso, boa. Vai depender do... Vai interferir um pouco, vai depender da tecnologia. Você tem que pegar cada transistor, né? O pessoal lá que está fazendo o projeto, pega cada transistor, tem que simular. Ah, deixa eu ver a corrente aqui, tensão e variar a temperatura. Opa, esse é CITET de tanto, esse é PITET de tanto. Pode ajudar ou pode piorar, né? Ele pode já melhorar um pouco aqui o CITET, entendeu? Pode melhorar ou piorar, tá? Mas aí tem que levar em consideração também. Aqui eu estou fazendo resistores ideais. Não coloquei na tecnologia. Mas fica melhor assim, quando eu coloco você vai ver que ele vai... Aí o que você faz, né? O resistor ideal é sintético. Não, o resistor ideal é nada. Ele é sintético, ele é sem variação. Aí o que você faz para ver se deu certo? Você pega a corrente aqui, ou aqui, tanto faz, né? A corrente aqui e a corrente aqui. Aqui é para ser PITET, aqui é CITET. E a corrente aqui para ver a soma. Então eu peguei essa aqui, essa e essa. Olha lá, o meu vermelho no negócio ficou PITET, que é o que eu já sabia. A azul ficou CITET, que é essa daqui, ficou CITET, ou aquela ali. E o IAUT. Só que o IAUT era para estar reto, né? Não ficou tão reto. Ficou um constante de térmica, né? De 776 ppm. Depois vocês têm aí a equação. É simples também, isso daqui, né? É o máximo menos mínimo, nominal que você quer, e a variação de temperatura, vezes 1 milhão. Que é legal para você falar, variou tantos por cento. Não, isso daí é tantos ppm por graus Celsius, né? Para ter uma métrica aqui, quanto que está. E claramente dá para ver que o CITET ele está com inclinação diferente do PITET, né? Parece que ele está... o PITET parece estar mais inclinado. Aí por isso que ele está dando mais PITET. O que eu faço? Eu vou lá, faço uma variação paramétrica de qualquer dos resistores, pode ser esse cara, pode ser esse, pode ser esses dois, uma variação dos resistores. Aí o que eu estou mudando? Se eu peguei desse daqui, o que eu estou mudando? Eu estou mudando o PITET. Olha o que está mudando. Claro que a corrente vai mudar um pouco, né? Porque eu estou mudando a corrente. Ela está
Tá vendo que ela está caindo, vai ficar reta. Então eu vou pegar esse valor aqui reto. Ah, mas a corrente, claro que mudou o valor do transistor, era 5.5, ele foi para 10. 9.5, né? E a corrente foi para 7.7. Mas quando eu coloco aqui os meus gráficos, olha o meu Yout. Meu Yout, ele está isso daqui. Ele está com a variação, aí está uma parábola, que é o que eu queria, a parábola por conta da não linearidade, com a variação de 2.9 nanoampere. Então a coeficiente térmica é 2.9 ppm. Muito melhor do que esse cara aqui, né? 4.5 micro. Estou variando 2.9, tá? Como que eu faço o band gap daí? Que era a história toda, né? O band gap, mesma coisa, eu pego um CTET ou um PTET e faço mais um CTET e vejo a tensão, eu quero tensão. Esse daqui é um circuito PTET, né? Pode ser um amplificador, pode ser o espelho, que isso daqui nada mais é do que um amplificador, só que o dom é mais baixo, e pode ser o cara com voltage cascode. Low voltage cascode, né? O espelho para até ficar melhor, para melhorar aqui. Mas esse carinha aqui que a gente está fazendo, ele é PTET, né? Essa corrente. Então eu vou pegar, por quê? Porque é do delta VBE. Vou pegar essa corrente e vou somar com uma tensão CTET. Qual tensão CTET? Esse cara aqui. Então, aqui eu tenho a corrente PTET, que entrou no resistor, o que vai ficar a tensão? PTET, e o VBE? CTET. Então, o que vai ficar o meu VRF? Vai ficar VBE3 mais a queda de tensão desse daqui. É a corrente dividido... Não, tensão, né? Corrente vezes o resistor. V6 resistor. Qual que é a corrente? VT, LN, que é o delta VBE, dividido por R1. Então, eu posso controlar o R2 e o R1 para dar o meu VRF e dar bem linear. Tá bom? Implemento aí. Aqui, continuei com 10 micro, com 5.5. Aqui, com a corrente de 10 micro, deu 770, era para dar 770 mili. Eu quero que o meu Vout band gap seja 1.2. 1.206. Por quê? Porque ele compensa muito bem essa tensão de band gap com 0 Kelvin. Lá no início, quando a temperatura for 0, essa curva aqui do VBE, ele vai cruzar esse 1.206. E aqui que eu vou fazer, porque ele fica mais reto possível, mais linear possível. Se eu compensar em qualquer outro ponto, ele não vai ter essa compensação tão eficiente. Pode ter menores, tá? Mas o mais adequado é fazer 1.2. Quer ver aqui, tanto que isso é verdade? Coloquei um resistor, 474, deu 1.244, a minha tensão. Olha lá, o meu Vout, o meu CTET, meu PTET, meu Vout deu um PTET, né? Deu uma variação de 128 ppm. Quero melhorar. O que é que eu melhoro? Ou esse PTET ou esse CTET. O CTET não tem como, né? Eu tenho o VBE aqui. Eu vou melhorar o PTET. O R2 e R1. Essa relação, ou o R2 ou o R1. Quero aumentar ou diminuir? Diminuir ele. Tá? Ele está PTET, né? Eu quero diminuir o PTET. Eu quero diminuir o PTET aqui, ó. Tá vendo que a curva está subindo. Eu quero diminuir essa inclinação. Então eu vou pegar o R2 e vou mudar para baixo. Peguei o R2, ele estava quanto? 47, né? 47K. Eu fiz uma variação de 40 a 45. Olha aqui o que vai acontecendo.
ele vai chegando, vai zerando, e depois vai sendo ao contrário. Ele está um efeito muito ruim também, que aí o VOut vai ficando já sintético. Eu pego o meio, vou pegar do meio. Peguei do meio, olha lá meu VOut, 42.1, deu uma variação de 289 microvolts. Tá? E minha tensão, ele deu 1.27, ó, 1.1966, muito próximo de 1.2. Tá bom, entendeu? Tranquilo? Tem esse bandgap, tem um outro aqui rapidinho, que é até mais preciso. Por que você tem duas garrafas? Esqueci tudo. Veja se eu consigo. Vai esquecer de novo. Que é esse carinha aqui. Essas equações eu morria de raiva, tá? E falar, agora o que funciona esse negócio aqui? A ideia é exatamente a mesma. Não tem um amp-op? Aqui não é curto-circuito virtual? Eu tenho VBE, tenho curto-circuito, essa tensão é exatamente essa. Então essa tensão é exatamente essa. Então aqui eu tenho um VBE, aqui tem N, né, menor VBE. O delta VBE está aqui. Então do R3 está o VBE. E esses dois, R1 e R2? Então o delta VBE aqui então o delta VBE, ele é PTET, aqui é o CTET. É a corrente que vai passar, que essa corrente ela é VBE, vai passar. Qual que é o valor desse daqui? Tem que chegar a 1.2. Então se aqui é 0,77, eu tenho que fazer esse resistor para que chegue aqui 1.2. Tá? Vem dessa baboseira aí. Professor, não entendi por que ali em cima é esse teste e embaixo. Calma, a gente vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho. Lembra aquele resistor de 5.5? 5.5. Que eu fiz 1 para 8. Então eu tenho 10 micro de corrente. Né? Era para dar 10 micro de corrente. Certo? Então esse cara define a corrente. Eu já tenho 10 micro de corrente. Tá? Quanto que é para chegar a 1.2? Aqui é 0,77. Para chegar a 1.2, tem que ter, olha lá, 1.2 menos 0,77 dividido 10 mil, 42K. Coincide com aquele valor 42K que eu achei lá. Não achei o outro valor 42K? Tá aí o 42K. Aqui, aí chegou 1.197 aqui. Por que aqui é PTET? Porque aqui é VBE. Então ficou... Não, desculpa. Não, tá certo. Aqui não é nada, né? Aqui o resistor não é nada, a gente está com 0. Mas aqui tem PTET, delta VBE, e aqui tem o VBE. Então essa tensão vai ser o quê? Vai ser nada, é só para chegar no valor 1.2. Aqui é delta VBE e VBE. Então tem a compensação PTET com CTET. Tá? Esse valor aqui ele só muda, aqui ó, só muda para chegar no R2 e R1 para chegar a curvatura. Tá? O VBE é 2 e a resistência. Tá bom? Como faz esse circuito? Esse circuito é até mais preciso do que o outro. Só toma o seguinte, pega o amplificador ideal, ganho 10 mil, ganho alto, coloque isso daqui, máxima saída 3, mínima 1, porque ele pode gerar um valor estável em 0. Ele pode ficar 0. Aí você coloca uma tensão mínima ali de 1 para ele sair desse ponto aí do start. Ou coloca um initial condition aí, tá? O que você tem aqui quando você colocar um amplificador real? Que aqui você vai ter que alimentar 10 micro aqui, 10 micro aqui. Pode ser um problema para o amplificador ter que alimentar 20 micro. O que você faz? Às vezes o amplificador não tem capacidade de gravar. Você pode colocar um current source. Um current source que o loop ele tem que gerar 20 micros. Aqui está meu Vout. Quanto é?
Tá? Aí eu dimensiono ele para gerar os 20 micro. Tá? E aí o próprio loop vai encarregar de colocar essa tensão aqui igual para dar 20 micro. Tá? Na verdade, você nem precisa dimensionar muito. Você não pode ter um transistor muito grande, para ter um VGS muito grande e desligar todo mundo, mas também pequeno, não muito pequeno, para não ter uma queda aqui muito grande. E aí o Vout é aqui, desse cara aqui. E a única coisa que você faz é inverter as entradas. Porque aqui gate para o source, gate para o drain inverte, né? Aí você inverte aqui quando dá a alimentação positiva. Só isso, tá? Então, em vez de ser aqui, né? Olha lá, positivo, negativo, você inverte para colocar a fonte de corrente. Pronto. Isso daí também em 5 minutos você faz isso daí, tá? Tá bom? Tranquilo? Nossa, no semestre passado a gente teve problema com o amplificador, que ele estava puxando 20 micro? É. Ele estava aqui, né? Se a gente usar um amplificador unbalanced, ele fica melhor? Pode sim. O balance pode, melhora, mas mesmo assim, você tem que tomar cuidado com esses 20 micro, não vai desligar um dos transistores de saída. Aí vai tirar a saturação e você perdeu o ganho. Você não pode perder ganho. Ele pode ter capacidade, mas você tem que tomar cuidado. O melhor mesmo é colocar qualquer amplificador aí. Mas qualquer amplificador? Aí de novo, isso até para vocês terem ideia. Que amplificador? A entrada dele tem que ter 0,7, então a entrada tem que ser P, tem que ser entrada baixa. E a saída, aqui pode ser, aqui foi 1 volt, pode ser um balance, qualquer coisa que acho que não vai conseguir. Mas tem que ser uma entrada P, porque as entradas são baixas, né? Como chama? O VDC aí é baixo. Tranquilo? Faça primeiro um amp-up ideal. Opa, funcionou. Aí faz essas curvas aqui. Como é que você faz essas curvas? Moleza, tá? Como é que você faz? Oi? Paramétrica analítica. Não, aqui não. DC Operating Point. Tem lá. Não, DC Operating Point, aí tem lá no DC, tem lá a variação. Pode ser componente. Pode ser componente, pode ser variável e temperatura. Aí você coloca a temperatura, aí o eixo X vai ser a temperatura. Aí você pega a corrente. O ideal é que depois na temperatura você fala, pô, tá quase. Aí de repente deu, nossa, mas deu uma parábola, agora atrapalhou tudo. Essa parábola que é o ideal. Porque é o mais assim, mais próximo aí do que você vai ter. Claro que a parábola eu posso brincar, posso diminuir ainda, fazer. Por que a parábola é ideal? No meio. Só pra gente finalizar aqui. Porque se eu tiver uma variação de temperatura, se ela for uma reta, ela vai subir assim. Se ela for uma parábola, ela vai subir e vai descer. Então, a variação tem que ser centrada no meio da temperatura e o que sobe desce. Então, você tem a metade da variação do que se fosse uma reta. Se eu tivesse uma parábola, início da parábola lá para cá, tive uma variação de temperatura muito maior. Né? Tá? Por isso que ela tem que estar a parábola centrada no meio da faixa. Se eu estou aqui de menos 40 a 85, tem que ser mais ou menos no meio aí. Pega mais ou menos no meio. Tá bom? Beleza? Fez? Aê! Salva de palmas! Tá vendo? Deu certo? Deu certo. Aí, deu quanto de... Só ficou bem assim, né? Ele ficou assim mesmo. Ele ficou assim mesmo. É por causa do VT, né? Deixa eu ver. Por causa dos... O VT deles é diferente, mas a gente tem aqui. Os VTs ele tá quanto? Nesses daqui tá muito alto. Não, mas é esse daqui de baixo. Esse é... 755. E o lá de cima. 628. Não, esse
esse daí vai ter variação. Mas assim, o simétrico, assim, tem que ver mais ou menos, para estar VDD sub 2, né? Ver a diferença desse pro VDD e desse pro VDD. Tá bom? Então, 0.4. É 2? Mostra lá o outro. O VDD já Ah, é axis. Não, o outro fez. Pra net 1. Não, pra net 1. Eu ainda tinha um que é o triângulo. Não, mas não é pra ver o triângulo, é pra ver o axis. Não, eu acho que ainda tinha. Ah, que lindo! Olha, não tinha visto não. Aí Nossa. põe o VDD sobre esse. No vertical. Olha, olha. Aí eu ponho isso. Tá bem. Não tá tão assim, mas. Pega daqui mais ou menos de ponto meio daqui pra cá. Coloca A e B. Não. Só o ponto lá. Só tira o B, tira o A. Isso, coloca A. Isso. E o do outro lado aqui, B. No ponto meio 5. Então, aqui, né? Isso, no ponto meio 5, no ponto meio 5. Aí, você está tendo 900 milivolts de esterese. Só que a esterese média ela é completa ou é o meio? Completo. Mas assim, aí tinha que ser. Você vê que está realmente um pouquinho simétrico. Tinha que ser VDD sobre 2 aqui, VDD sobre. VDD não. VTH sobre 2 e VTH sobre 2. Mas parabéns, é isso mesmo. Mas é meio ruim mesmo esse. Já tem do pior. Deixa eu pegar um lanche. Semana que vem, na próxima aula, vamos ter uma bandgap e uma fonte corrente para apresentar, né? Opa, sim. Deixa eu pegar um lanche. Nossa, eu não tenho dois. Vou querer. Vocês que não dá aula, né? Aqui o. Parece o N, quando vocês estão no Parece uma aula. Deixa eu tomar uma que tá dando LDO aqui. Não, então, porque não é. Mas você fez o LED com a lente? pra mim. Então, o 00 ele não tem. Tem que ser 1 e 1. Bem definido, né? Aqui, é isso aqui, né? Isso mesmo. Então, mas aqui tá dando valor. Tá compensado. Tá vendo? Mas o Q barra tá 1. É, tá certo. Ah, é o Q e o Q barrado. Ah, eu não tinha. Olha aqui, esse daqui, quando o S tá 1, Quando dá 0. é 0. 10 muda. Não, quando tá 1 e 1, ele não muda, o Q não Isso, muda. isso. Mas quando cai aqui, o S caiu para 0, o S ainda tá 1. Agora tem que tá 1. Isso. Tá aqui, ó. Isso. É isso? É, foi para 1. Então tá certo. É que geralmente você não coloca, você não